Bem, bom dia a todos, senhoras e senhores vereadores, os nossos funcionários estão a dar apoio à nossa reunião. Muito bom dia. Hoje é uma reunião extraordinária, a reunião número 20 de 2024, e, portanto, eu distribuo aos senhores vereadores o resumo diário de tesouraria para conhecimento, dando nota de que ao dia de ontem, dia 26/11, havia uma totalidade de disponibilidades de 4.382.620 euros e 13 cêntimos. Nós, como se trata de uma reunião extraordinária, não temos período antes da ordem do dia e, portanto, eu seguiria para a nossa ordem de trabalhos. Temos 3 pontos na ordem de trabalhos. O primeiro ponto é a proposta de início de procedimento de alteração simplificada do Plano Diretor Municipal em vigor e publicitação e divulgação da respectiva proposta de alteração. Deixem-me ver se consigo aqui, ponto 3. Muito bom. Este ponto corresponde a 2 situações que têm vindo a ser desenvolvidas ao longo dos últimos meses, bastantes meses, relativamente à intenção de investimento em dois terrenos contíguos à zona industrial, ao nosso parque industrial, por parte de 2 empresas. Uma delas é a empresa Suprema, que pretende fazer um investimento no terreno que adquiriu ao município e que estava também fora não só do PP da zona industrial, mas também em termos de PDM, teria que ser alterado. E relativamente à Quinta da Lagoalva Vinhos S.A., na sua propriedade contígua à própria zona industrial, no sentido da Chamusca, onde pretende edificar uma nova adega. Estas 2 propriedades, quer uma quer outra, não respeitavam as condições do PDM, que aliás, como sabem, está em revisão, para poderem acolher os investimentos que as entidades ali se propõem fazer, e a Câmara Municipal deu início e agora propõe que se inicie o procedimento de alteração simplificada do Plano Diretor Municipal, que está em vigor, e proceder à publicitação e divulgação desta proposta. A proposta consta de um conjunto de normas provisórias que foram trabalhadas também pelo município, no sentido de acolher estas alterações. E, portanto, eu submeto à consideração dos senhores e senhores vereadores. Não sei se tem alguma... Faz favor, Sr. Vereador João Pedro. Ora, bom dia a todos, Sra. Presidente, senhoras e Sr. Vereador, Comunicação Social e funcionários de apoio ao funcionamento da reunião. Em relação a este ponto, nós também já tivemos a oportunidade de analisar uma proposta, penso, talvez de considerandos na altura, em relação a esta intenção de investimento. Entendemos que, havendo uma possibilidade de investimento em espaço contíguo à zona industrial, que faz todo o sentido que seja, portanto, que seja aprovado e que seja apoiado em termos destas intenções de investimento, até porque, havendo já a infraestrutura em si da zona industrial, portanto, não há aqui um acréscimo, digamos assim, de investimento público, quer em termos de acessibilidades, quer também em termos de tudo aquilo que é o saneamento e abastecimento de água, entre outros. Até porque, já tive a oportunidade também de dizer outras alturas, temos também um terreno encastrado, digamos assim, na zona industrial que portanto, era bom que em termos futuros conseguíssemos também integrar na zona industrial. São cerca de 15 hectares que portanto, serão também importantes para o futuro daquilo que será o desenvolvimento do nosso concelho. E verificamos também que, não termos um novo PDM, existem sempre soluções que podem,
portanto, viabilizar opções de investimento e, naturalmente, queremos votar a favor disso. Muito bem, já agora, e na sequência da intervenção do Sr. Vereador, dizer o seguinte: efetivamente esta fórmula de alteração do PDM existe e é viável, mas tem um constrangimento muitíssimo grande, que é o tempo que implica para cumprir todos os requisitos do ponto de vista administrativo e do ponto de vista das entidades. É um processo muitíssimo moroso, muito complicado, burocraticamente muito complexo e por isso, a razão dele durar há um conjunto de meses muito largo, desde o início da manifestação de intenção destas duas entidades de fazerem estes investimentos. Não obstante, uma delas ambas estarem a fazer investimentos nos seus terrenos, que adquiriram, um deles já o tem há muito tempo, a Quinta da Lagoalva não adquiriu recentemente aquele terreno, faz parte do seu património, mas no caso da Suprema foi um terreno adquirido há relativamente pouco tempo e, portanto, para terem a noção, desde a aquisição do terreno, que há, obviamente, intenção de alargar o investimento que já está feito no Conselho por parte desta entidade e só agora é possível lançar publicamente este procedimento. Aproveitava para dizer que o município, a Câmara, está a desenvolver um estudo de projeto para o Parque Industrial, com um conjunto de pressupostos que também estão alicerçados na proposta do novo PDM e que pressupõem não só o alargamento de toda a área, mas também o investimento, quer em saneamento, quer em água, quer em arruamentos, quer em acessos, uma vez que vai implicar naturalmente a disponibilização de novos terrenos para investimento empresarial, que aliás têm sido bastante procurados. Inclusivamente o terreno de que fala o Sr. Vereador, que de facto está há muitos anos encastrado, estamos a falar de um terreno rústico que está encastrado dentro do perímetro da zona industrial e, portanto, que também está naturalmente dentro deste quadro de revisão do próprio PDM e da estrutura daquele parque industrial. Muito bem. Não havendo nenhuma questão, eu ia pôr este ponto à votação. Relativamente ao ponto número 1, proposta de início de procedimento de alteração simplificada ao Plano Diretor Municipal em vigor e publicitação e divulgação da respectiva proposta de alteração. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto número 2 é a proposta de autorização para a contratação de um empréstimo médio e longo prazo até ao limite de 549.058,25 €, minuta de adenda ao contrato, que vem para deliberação. Eu fazia uma breve apresentação deste ponto. Como sabem, esta autorização de contratação do empréstimo já foi à reunião de Câmara, já foi à Assembleia Municipal. O que acontece é que, entretanto, nos termos dos vários esclarecimentos do Tribunal de Contas relativamente a este processo, que foi submetido para visto, há necessidade o Tribunal de Contas sugeriu a elaboração de uma adenda ao contrato que evidencie a data da autorização do empréstimo pela Assembleia Municipal e a data de aprovação da minuta de contrato aprovado pela Câmara, dado que entende que isso não resulta da documentação que foi remetida. O nosso entendimento é diferente. De todo o modo, o Tribunal de Contas sugere esta adenda e ela vem agora aqui para a autorização dos senhores vereadores, uma vez que este é apenas um dos pontos que foi suscitado pelo Tribunal de Contas e, portanto, para elaborarmos a resposta, teríamos que ter este ponto também já definido. Não sei se há alguma questão. A adenda está junta aqui à documentação. Sim, se faz favor. Em termos de do desenvolvimento de todo este processo, nós tivemos a oportunidade de demonstrar a nossa intenção, que foi da aprovação, quer na contratação do empréstimo, quer também
na minuta em si. Portanto, este procedimento de solicitação de adenda por parte do Tribunal de Contas suscita-me aqui uma dúvida, porque, tanto, tendo em conta que aprovámos também os procedimentos anteriores, naturalmente que iremos votar a favor. Sendo que na própria adenda em si, no primeiro ponto, diz anexos, plano de pagamentos para a apresentação do Tribunal de Contas, certidões das atas da Assembleia Municipal de 27/9 e 17/10. Portanto, 17/10 foi a aprovação da minuta na Câmara Municipal. E 27/9 é que foi a aprovação do empréstimo na Assembleia Municipal. Penso que isto teria que ser certidão da ata da Assembleia Municipal de 27/10 e da Câmara Municipal de 27/9 e da Câmara Municipal de 17/10, que autorizaram a contratação do empréstimo, porque as certidões não são as duas da Assembleia Municipal, sendo uma da Câmara e outra da Assembleia. Pelo que não sei se isto depois poderá inviabilizar ou ter que virar para trás outra vez pelo Tribunal de Contas, porque as certidões não são as duas da Assembleia. Eu julgo que não há, uma vez que as certidões que lá chegam são uma da Assembleia e outra da Câmara, não me parece. Aliás, que as certidões já seguiram numa primeira fase. Sim, pronto, isto é, aliás, como calculam, estes processos de pedido de esclarecimentos por parte do Tribunal de Contas são useiros e vezeiros em pedir exatamente a documentação que já lá está junta. Sim. Pronto, de todo o modo, eu penso que neste momento nós aqui teríamos dificuldade em estar a fazer alteração ao aditamento que está já assinado. De qualquer modo, eu sugeria que aprovássemos este aditamento de forma a podermos responder ao Tribunal, sendo certo que as certidões que irão juntas, apesar de não estarem aqui especificadas, uma será da Assembleia Municipal e outra da Câmara Municipal. Se faz favor, senhor. É que, já agora, bom dia a todos, é que o que nós estamos a aprovar é efetivamente a adenda, não é? Certo. Pronto. Não é as certidões, Não as certidões vão lá. E se ela já lá está? Exatamente. Muito bem. Então, assim sendo, e com esta explicação que decorre das perguntas colocadas pelo Tribunal de Contas, eu ponho este ponto à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 3 da nossa ordem de trabalhos é a proposta de documentos previsionais para o ano 2025, que vem naturalmente para deliberação, para votação. Esta proposta de orçamento, eu faria aqui uma breve apresentação, muito breve, uma vez que os documentos também constam do processo e da informação que foi mandada aos seus vereadores, e que está feito um enquadramento mais abrangente na mensagem que acompanha o orçamento proposto. De qualquer modo, fazer referência ao seguinte: o próximo orçamento, não obstante tratar-se de um ano eleitoral em que se decorrerão eleições autárquicas, é um orçamento assente nas mesmas premissas que têm vindo a ser assentes dos anteriores orçamentos, de rigor, de transparência, de procura de concretização daquilo que são as várias propostas que nos vamos propondo a concretizar ao longo do ano, e, portanto, reflete exatamente esse percurso. Tem aqui, objetivamente, um incremento do seu valor que resulta, em boa parte, não só do aumento da transferência de Estado que vem este ano com algum incremento, mas, sobretudo, com a capacidade de gerar receitas em candidaturas e em projetos que estão devidamente inscritos, com o sentido e com a responsabilidade de os virmos a concretizar, e, portanto, o orçamento reflete exatamente isso. Dizer que
não consta do orçamento por opção nossa, contrariamente àquilo que acontece com outros orçamentos de outros municípios, a inscrição de verbas que não estão ainda contratadas ou com um teor de garantia relativamente à sua concretização, que não nos dão a segurança e que erradamente davam um sinal de que o orçamento seria empolado em alguns milhões de euros, o que não, do nosso ponto, não se justifica. Refiro-me, por exemplo, ao projeto que temos aprovado do protocolo celebrado com a Comunidade Intermunicipal e com o IRU, de contratação, de assunção por parte dos municípios da construção de habitações para renda assistida, para renda acessível, em que para o município de Alpiarça estão autorizados a construção de cerca de 40 fogos e a aquisição de lotes para o efeito, com exceção de uma pequena parte que é em lotes que são do município, num valor que ascende a cerca de 14 milhões de euros. E, portanto, integrar apesar de haver um protocolo celebrado entre a Comunidade Intermunicipal e o IRU, e apesar de haver o protocolo entre a Comunidade Intermunicipal e o município para cumprimento desse protocolo, a verdade é que essa receita, estando contratualizada, não está devidamente, ou melhor, estando assumida, não está devidamente contratualizada e, portanto, não fazia, do nosso ponto de vista, sentido estar aqui a colocá-la, sendo que nós pretendemos avançar com o projeto e, na altura, daremos nota disso e inscreveremos em orçamento aquilo que for efetivamente recebido e aquilo que for executado. De resto, a preocupação é continuar, desde logo, a desenvolver os procedimentos necessários para as candidaturas ao Portugal 2030. Como sabem, iniciou o lançamento de avisos este ano e concretizarmos não só os projetos que temos em curso, mas também aqueles que resultam, sobretudo, do PRR e que têm obrigatoriamente a sua conclusão que ser obtida até junho de 2026, mas concretizarmos as várias candidaturas do programa operacional que temos celebrado com a CCDR Alentejo e que nos vai permitir desenvolver um conjunto de projetos. E, portanto, essa é a aposta. Os projetos alguns estão concretizados e estão em fase de candidatura, outros estão já candidatados e alguns projetos estão em fase de realização. Portanto, aquilo que se pretende é que o próximo ano possa já assumir estas candidaturas e, digamos que em velocidade de cruzeiro, iniciá-las e avançar com elas. Assim, a economia e as empresas respondam, uma vez que nós estamos a colocar concursos no mercado, como sabem, como estão a colocar a maioria dos municípios e, portanto, é importante que haja uma resposta das empresas e que os concursos não fiquem desertos e, portanto, que os projetos possam avançar. De todo modo, a nossa responsabilidade é criar as condições para que o mercado dê resposta e este orçamento preconiza, no fundo, isso. Eu fico disponível para responder às questões dos senhores vereadores. Relativamente a isso, faz favor, senhor vereador. Em relação a este ponto dos documentos previsionais para 2025, gostaria de dizer inicialmente que, como é habitual, dispomos também de pouco tempo e também de alguma dificuldade em conseguir analisar o documento na sua profundidade. De referir que, apesar da documentação também ter vindo já no final do dia de segunda-feira, portanto, houve também demonstração de disponibilidade para podermos eventualmente fazer a reunião noutra hora, mas para nós, tirando as situações de conseguirmos analisar de alguma forma o documento à noite, sendo de manhã ou ser à tarde, para nós era quase a mesma coisa. Devido depois também aos afazeres profissionais, daí que, portanto, a própria análise poderá ser um pouco simplista em relação àquilo que o documento pede.
Em termos do documento, da sua própria estrutura, portanto, ela é muito semelhante ao longo dos anos, portanto, resulta também da concentração daquilo que os serviços também disponibilizam em termos de intenções das atividades, portanto, em termos da sua continuidade, também já desde há muitos anos, e, portanto, é muito semelhante, até porque no próprio índice convém até, penso eu, alterar isto quando for para a Assembleia Municipal, que na segunda página do índice, nos mapas, tem grandes opções do plano para 2024 e o plano plurianual de investimentos para 2024, atividades mais relevantes para 2024, e o resumo orçamental, portanto, será para 2025 e nos próprios anexos de um índice diz mapa pessoal para 2023 e, portanto, convém que seja para 2025 também, em termos da sua alteração. No documento em si, verifiquei que na página 43 também, salvo erro no protocolo com a Dignitude, também era uma intenção para 2024 e portanto, para que possa ser alterado para 2025. Na própria introdução da Sra. Presidente, verifiquei aqui na página 2 que... Ora, onde é que eu vi isso? Portanto, na página 2, logo no início, até em relação àquele assunto que a Sra. Presidente estava a falar, dos 49 fogos destinados ao mercado de arrendamento acessível, com projeto já submetido no montante que ascende a, depois tem ponto final, possivelmente ficou de colocar o valor, Sim, e portanto, o valor exato. e depois passou. Pronto, E e na tirando... página 5 também prevê uma capacidade de financiamento do PIB em 2023. 14 milhões de euros nos convinha, eu já vou... Na página 5, logo no início, também para Sim. 2023. Apesar dos muitos anos que vem. Pois, Está a ver? 5, cá em cima, é isso? logo a primeira linha. É logo no primeiro livro. Individualmente a capacidade financeira da economia portuguesa nos inícios do PIB. Não, está bem. Aqui está bem. Este é o 2023, 24 e 25. Sim, esta está bem. Pronto, mas passando então à própria análise do documento, portanto, ele é muito semelhante e daí que a própria situação em termos da sua evolução, tem um total de despesas correntes, uma evolução de 3% em relação ao ano anterior, o que a variação, digamos assim, cerca de 1,5 milhão de euros tem a ver com as despesas de capital e com estes próprios investimentos, grande parte deles financiados, portanto, alguns a 100%, outros próximo disso, nos 80% ou nos 75%. E, portanto, que estes ciclos de investimento têm a ver também com os próprios programas disponíveis e oportunidades, e o PRR veio também aqui acrescentar alguma capacidade de financiamento para estes mesmos projetos, e tendo apontado à sua conclusão para 2026, pressiona aqui também que esse investimento seja feito e tal como com o Portugal 2020 e agora com o Portugal 2030, todos estes programas, quando surgem, têm um conjunto de regras, muitas delas até estrangulantes em relação àquilo que são oportunidades de financiamento. E depois, quando se aproximam do seu final, portanto, há sempre aqui uma variação dos seus objetivos e portanto, isso surgem oportunidades de financiamento que temos que aproveitar. Isto até surgiu mesmo na própria educação, no Portugal 2020, nem sequer fazia parte da estratégia inicial. E depois, a nível, portanto, nacional, foi adequado para que pudesse, digamos assim, escoar esse financiamento
estava disponível e que, portanto, surgiu a oportunidade depois das candidaturas que foram feitas nas diversas escolas por esse país afora. Portanto, em relação àquilo que é esta proposta, gostaria de realçar algum deste aumento em relação àquilo que são as despesas fixas do município e com um crescimento de 4% nas despesas com pessoal, mas realçar que nos últimos 4 anos tivemos um aumento de 45% nestas mesmas despesas, bem como na aquisição de bens e serviços, também nos últimos 4 anos, e um aumento de 23%. O que significa nestas duas rúbricas um aumento superior a 2 milhões de euros em relação àquilo que são as despesas que se mantém, sendo que no caso das despesas com pessoal são mais fixas do que propriamente a aquisição de bens e serviços, porque isso varia consoante a atividade que se desenvolve e portanto, essa não será tão determinante no futuro do município. Eu gostaria de deixar aqui 2 ou 3 questões, designadamente na questão do pessoal contratado a termo, de um aumento de 48% em relação ao ano anterior, portanto tem a ver com algum programa ou não, ou com outra situação, portanto deixar esta questão. Também em relação ao pessoal em regime de tarefa ou avança, os chamados recibos verdes, temos um aumento de 27% para este ano e em relação a 4 anos atrás um aumento de 400%. Portanto, tendo em conta que nós temos aqui um aumento de despesas com o pessoal, temos um aumento também do quadro pessoal do município, até foi discutido na reunião anterior, na ordem dos 32 funcionários, portanto 27%, havendo também o aumento de pessoal em regime de tarefa ou avança, digamos assim que existe aqui algum contrassenso no sentido de que também aumentamos a precariedade de contratação em relação àquilo que existia anteriormente, ou se há outra razão para que haja esse aumento significativo. Também verifiquei que na aquisição de bens e serviços um aumento de 75% nos outros trabalhos especializados. Passámos de um orçamento de 41 mil euros ano passado para 168 para o ano 2025. Se há aqui alguma razão específica para que estes trabalhos especializados tenham tido um aumento tão significativo e, portanto, digamos assim, em termos das questões que eu tinha a colocar e de conseguir analisar, ficava por aqui, dizendo naturalmente que, sendo uma opção do Executivo em funções, nós iremos optar por abster. Isso. Obrigada. Senhora Vereadora Fernanda, faz favor. Obrigada, bom dia a todos. Tenho aqui apenas só algumas notas. Na página 3 do documento, não na 3 do PDF, na mensagem da Sra. Presidente, quando fala no novo orçamento, contempla ainda um conjunto de outras medidas e projetos, como seja o incremento de horas do técnico no apoio à CPCJ. Consta aqui, mas depois na linha 4.2.3.1, correspondente à CPCJ, não é mencionado nada relativamente a este assunto. O mesmo nas medidas de saúde e bem-estar animal, ou seja, depois no documento, na parte descritiva, não vem qualquer menção relativamente a este assunto. Depois, na página 4, onde se diz: o Ministério das Finanças prevê que a taxa de desemprego aumente de 6,5 em 2000, ou aumentou de 6,5 em 2023 para 6,6 em 2024, reduzindo-se novamente um ponto em 2025, ou seja, se é novamente, não é reduzindo-se, é aumentando. Ou se prevê redução para 2025. Eu não vi onde. Eu não consigo Página acompanhar. 4 do documento, não é do PDF. Cá mais para o Página final, no 4. contexto macroeconómico, Ok. onde diz: o Ministério das Finanças, é logo o início do parágrafo.
Vamos ver se é aqui, pressupostos. Prevê que a taxa de Contexto desemprego macroeconómico. aumentou de 6,5 em 2023 para 6,6 em 2024. Isto todo o documento, peço desculpa, mas todo o documento, penso que tem que ser revisto porque está igual ao que estava anterior em 2023. Embora contemple já 2024 e 2025, mas está a prever para 2023. Porque depois é assim, se diz... Eu não se é- consigo ver onde é que está, desculpe. Na página 4 do documento, Certo, estou no contexto macroeconómico. contexto Certo. macroeconómico, quando começa em Ministério das Finanças. O Ministério das Finanças aponta, é isso? Para Não, o outro a seguir. Que é o último Ok, parágrafo. para ver. Prevê que a taxa de desemprego aumento de 6,5 em 2023... Aumentou de 6,5 em 2023 para 6,6 em... Reduzindo-se novamente 1,25. Então, se é novamente, não é reduzindo-se, é aumentando. Ou tira-se novamente, ou está previsto reduzir Não, em Mas, o contexto, 2025. o contexto macroeconómico é um documento que é apresentado pelos serviços. De qualquer forma, a minha interpretação é de que reduzindo-se 1 ponto percentual em 2025, não é novamente. Certo. É isso que me parece. Depois, na página 31, no 4.2.2, Deixa eu cá, se eu consigo chegar à página 31, 33, sim, 32, 4.2.2. 32, 31, 4.2.2. 4.2.2, ok. Todas estas alíneas decorrem da legislação. No entanto, o ano passado, isto teria lógica, este ano temos que se calhar fazer aqui uma atualização, atendendo a que a elaboração da carta já foi realizada e foi aprovada em reunião de Câmara no dia 21 de março e na Assembleia a 24 de abril. O mesmo o Plano de Transportes Escolares, que já foi aprovado em reunião de Câmara em abril. E em Conselho Municipal de Educação, ou seja, estes documentos, se continuam a constar, acho que já não vamos estar todos os anos a fazer a carta Claro que não. educativa. Depois, na página 32, Quando ver o plano de transportes tem que ser só um bocadinho. a seguir a 32, é logo a outra a seguir. Sim, página 32. Antes de começar as alíneas, eu acho que estas alíneas aqui já no outro documento tinham sido retiradas na proposta dos serviços, até porque isto não tem enquadramento, ou tem que haver alguma ligação entre o parágrafo, dar-se à continuidade, ou então há uma repetição, ou seja, da linha A ao O, na minha leitura do documento acho que não tinha enquadramento aqui, ou seja, porque cai aqui assim de uma forma não tem lógica, acho eu. Até porque no documento anterior, quando eles fizeram a proposta, esta já tinha sido retirada. Ou seja, determinará se calhar em sucesso educativo, até porque há coisas que constam nestas alíneas que já foram referidas no ponto anterior. É só uma questão de fazer. Sim, eu acho que é uma questão de construção do texto, de qualquer forma. Depois, relativamente à questão dos auxílios económicos, do 4.2.2.1, era também, se calhar, importante dizer que este documento já foi também aprovado este ano, em novembro, até na reunião de Câmara. Isso é no 4.2.2.1, a ação social escolar. Foi um dos últimos documentos que veio já à reunião de Câmara e houve uma alteração do regulamento que atualmente está em vigor. Depois, na página 35, Só um bocadinho. Sim. página 35, mesmo antes da linha D, ou seja, no documento correspondente Ao hotel de verão, Sim.
Diz aqui que e supervisão pedagógica a cargo do agrupamento. Não sei se houve alguma alteração, porque no último Conselho Municipal de Educação, até quando se propôs o alargamento das AEFs para a quinzena de agosto, o agrupamento referiu que não é possível fazer supervisão durante o mês de agosto. Ou seja, o OTL não tem supervisão do agrupamento de escolas. Só se houve alguma alteração. Mas pronto, foi um dos pedidos que tinha sido feito. Seria possível até, não no caso do OTL, mas no caso das AFs, se poderiam prolongar os primeiros 15 dias de agosto e no Conselho de Educação foi... Não foi alterado. Pronto, então se calhar esta parte da supervisão pedagógica não está previsto. Terá que terminar em organização do Sim. cargo do gabinete. Sim. Depois, na 4.2.2.5, no leito escolar, Sim. onde diz, estabelece as normas de execução da concessão de ajuda comunitária para a distribuição de leite aos alunos nos estabelecimentos de ensino, vírgula, para complementar, ou seja, não é ponto final. A frase terá que seguir e terminar só em rede pública. Sim. Sim. Depois, página 37, logo no início. Sim. Está alojada na plataforma web, no entanto, é a intenção do Gabinete de Educação propor. Penso que normalmente não costuma vir mencionado que é do Gabinete. Isto vem dos serviços, mas depois é normalmente corrigido, ou a intenção do Executivo, ou então não é só... Isto é uma opção. Sim. Depois, na página 38... onde diz atividade, nome da atividade Dia da Criança. É só para Sim. uma questão de português, se calhar, a animação de vida. Não sei se é para aumentar. Ou a animação nos estabelecimentos, a animação de vida, a mim isso. Nos estabelecimentos, com a animação nos estabelecimentos. Depois, na página 40. O 4.2.2.12, Sim. onde diz a carta será definitivamente aprovada. Não, já aprovada. Pronto, é aqui a correção. Depois, na 41, 4.2.3.2. É a mesma coisa, mas agora relativamente à Carta Social Municipal, já aprovadas em reunião de Câmara e Assembleia em março e abril. Sim. Depois, a página 43, o vereador já tinha referido, que não é 24, mas sim 2025. Depois, na página 43 ainda, na última linha, era só sugerir se colocar aqui um pequeno texto onde se diz criação de uma universidade sénior, só para não ficar só um ponto. Acho que ficava, atendendo a que todas as outras alíneas anteriores têm um texto a justificar ou a fazer um ligeiro enquadramento, só colocar algum conteúdo. Bem como depois na linha D, naquele ponto que a Sra. Presidente tinha falado do protocolo celebrado entre a CIMT e o IRU e os municípios, não deixar só como a linha D, se calhar colocar algum conteúdo neste ponto, na página 44, a linha D. Sim. Depois, na página 45, no radar social, só porque a candidatura já foi aprovada e houve aqui uma alteração à candidatura, deixando de existir o sistema de georreferenciação. Estava efetivamente previsto no início, mas atualmente penso que não houve alteração e na última reunião que existiu não estava já prevista a georreferenciação, mas sim apenas a referenciação ao nível de freguesia. Relativamente a isto, acho que houve uma alteração, sim. Houve? Pronto, então. Penso que sim. Então, não Ok. era- Se houve, não. Depois, página 55.
É no ponto 9, correspondente ao Halloween. Não é o 3º ano, é o 4º ano consecutivo. Será a 4ª edição. A página é 55. sim. É o ponto 9. Sim. É o pelo 4º ano consecutivo. Depois era só... Sim. No que diz respeito, depois à página 66, no que diz respeito à reserva natural do Cavalo Sorraia, era só uma sugestão, que esta parte do documento pudesse vir semelhante aos anteriores, ou seja, existem alguns eventos que têm vindo a decorrer e acho que é de valorizar o que este ano também foi feito relativamente a uma prova nacional de equitação e depois não tem o mesmo nível de pormenor que tem o documento atrás, ou seja, quer no âmbito do Sorraia Fest, quer no âmbito das provas nacionais de equitação. Não sei se tem intenção de continuar ou não, mas se for essa a intenção, era só para uniformizar o documento e esta parte ser semelhante também aos outros, como está na cultura, como está na ação social e na educação. Pronto, era só vir um bocadinho mais pormenorizado, se fosse, é só uma sugestão. Relativamente ao documento, pronto, é muito de continuidade, de dar semelhante aos anteriores e irei votar favoravelmente. Obrigada. Muito bem. Então, dando aqui nota das várias intervenções e, sobretudo, ao nível das correções, naturalmente, que elas irão ser introduzidas no documento, sobretudo aquelas que correspondem ou a erros ortográficos ou a texto que necessita de ser refeito do ponto de vista depois da sua leitura e da correção da interpretação. Verificar aqui, sobretudo, os anos, e isto é um documento com muitos números e, portanto, acaba por, às vezes, apesar de ser visto por muita gente, acaba por como mantém a estrutura dos anteriores, acaba por ter, às vezes, anos onde... Só uma coisa, esqueci-me de dizer, na página 116 também é um dos sítios que tem que ser alterado. Onde está perto da assinatura da Sra. Presidente, diz que é 25 de novembro de 2025. Ok, na página 116. Portanto, o Executivo fará uma revisão com estas sugestões que estão aqui colocadas e, portanto, fará a correção das situações que estão erradamente colocadas em termos de números ou de palavras ou das restantes sugestões que estão, sem alterações substanciais ao documento, naturalmente. E já agora aproveitava para responder às questões do Sr. Vereador. Relativamente à questão do pessoal em regime de tarefa ou avança, de facto, esta rúbrica aumentou substancialmente porque nós, como o Sr. Vereador sabe, não temos condições internas para desenvolver projetos, desde logo, e eles são praticamente todos desenvolvidos, tirando os pequenos projetos que dão origem a obras feitas por administração direta, que têm existido também e que o Gabinete de Obras tem produzido. Há um conjunto de projetos e, sobretudo, de contratações na área da consultoria técnica, por exemplo, para a elaboração das candidaturas, quer agora ao Portugal 2030, quer na sequência das próprias candidaturas que existiram ao PRR, e no acompanhamento da implementação dessas candidaturas. Há também a contratação de equipa para acompanhar todo o protocolo do IRU para o primeiro direito e agora para as rendas acessíveis. E, portanto, houve necessidade, estamos a elaborar projeto para a zona industrial, teremos que elaborar projeto para a eficiência energética das piscinas municipais, ou seja, tudo o que temos inscrito em termos de intenção de candidatura e já devidamente aprovado no Portugal 2030
para podermos avançar, há um conjunto de projetos que é necessário desenvolver e nós não temos capacidade interna para o desenvolver e, portanto, muito destas contratações, a nutricionista trabalha connosco, que foi contratada para acompanhar as refeições escolares, trabalha connosco em regime de avança. Nós teremos que contratar um técnico para parcialmente dar apoio à CPCJ, uma vez que também não temos internamente capacidade de multiplicar as horas da técnica que lá temos. E, portanto, vamos ter que fazer uma contratação em regime de avança. Enfim, há um conjunto de contratações que não são contratações nem a termo, porque não integram os quadros do município, que são contratações, digamos que de prestação de serviços transitórios, uma vez prestados deixam de haver necessidade de continuarem, e que têm aqui um aumento. Depois há um aumento efetivo e objetivo na massa salarial, com o conjunto de correções aos vencimentos, com a integração da progressão na carreira, com este ano, com a avaliação dos nossos funcionários, portanto, com a implementação do CIADAP, todas estas regras de progressão, de aumento de vencimentos, de adequação dos salários àquilo que vai ser, que vão sendo as decisões nacionais, nós vamos implementar e, portanto, aliás, como temos vindo sempre a implementar, e isso também tem, naturalmente, um encargo, também nos traz um encargo maior. É verdade que há sempre mais oportunidades no final dos quadros comunitários do que no início. No início as verbas estão todas muito definidas e são muito específicas relativamente aos vários projetos que são submetidos e no final, como há necessidade de executar, quando essa execução ficou aquém, sobram normalmente verbas e quem tiver os projetos, coisa que normalmente não acontece em determinados municípios, nós aqui a expectativa foi, como entramos com a finalização de um quadro comunitário, onde não tínhamos capacidade para ainda desenvolver projetos, uma vez que ele estava esgotado, neste momento estamos a garantir que temos os projetos para, à medida que vai sendo feita a execução e à medida que vão ficando verbas sobrantes, o município de Alpiarce a ter capacidade de desenvolver as suas candidaturas e de ir buscar ainda algum financiamento a essas verbas sobrantes. Portanto, relativamente ao PRR, as coisas são mais complicadas, é um programa muito específico e, portanto, tem aqui algumas, até porque todos nós tínhamos expectativas relativamente ao PRR muito maiores do que aquelas que viemos a verificar, designadamente nas taxas de comparticipação, mas não deixa de ser um instrumento financeiro muitíssimo importante, sobretudo para os municípios, que eventualmente até têm sido das instituições que mais têm executado PRR e que mais têm desenvolvido projetos nesta área. Às vezes com muita dificuldade, uma vez que também, como é sabido, a maior fatia ficou no Estado Central e, portanto, aquilo que foi sobrando para os municípios não é exatamente aquilo que nós gostaríamos. Mas, enfim, trabalharemos com o que ainda existe. Não é expectável que o PRR venha a ser prorrogado e, portanto, quando muito, haverá eventualmente aqui uma margem até ao final do ano 2026, mas aquilo que nos é dito por todas as instituições é que a execução do PRR não ultrapassará o ano 2026 e, portanto, nessa conformidade, nós o que temos submetido e aprovado teremos que concretizar. Não sei se consegui fazer-me esclarecer. Há aqui contratação também de alguns trabalhos que são mais especializados. Por exemplo, nós este ano executámos um conjunto de intervenções nas vias municipais, por exemplo, de colocação de asfalto e de melhoria da estrutura das próprias vias, com passeios, com melhorias nos passeios, etc. A parte dos passeios fizemos por administração direta, mas a parte do alcatrouamento das vias não, e vamos voltar a fazer
ou seja, vamos dar continuidade a esta intervenção e, portanto, também temos que contratar serviços especializados, uma vez que também não temos condições para nós fazermos. Pronto. Há um conjunto de contratações que têm que ocorrer, uma vez que nós também não temos capacidade, apesar de termos melhorado substancialmente o quadro de pessoal em todas as áreas. A verdade é que o município é um município relativamente pequeno e, portanto, tem dificuldade em ter áreas especializadas em todos os setores. Assim sendo, eu, com estas correções e dando por assente que elas serão introduzidas no documento, penso que estamos em condições de pôr o documento à votação e, portanto, assim sendo, relativamente à proposta de documentos previsionais para o ano 2025, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. Chegamos assim ao final da nossa ordem de trabalhos, não há público na sala, apesar de estas sessões não têm previsões da ordem do dia, mas têm período do público. Não havendo público, eu pedi à Vanessa, por favor, que nos lesse a minuta da ata. E já agora, só uma questão, agradecer às senhoras e aos senhores vereadores a deferência que tiveram com o facto de fazermos a reunião hoje. Esta reunião deve ocorrer, como sabem todos, até ao final do mês de novembro. Havia aqui, portanto, alguma urgência de nós a fazermos. A documentação foi efetivamente atrasada. Este é um processo, como sabem, sempre complicado. De qualquer modo, agradecer a disponibilidade para que a reunião se pudesse fazer hoje. Vanessa, por favor.